O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos, com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, mais uma vez elevamos a nossa prece a fim de alcançarmos a frequência vibratória necessária para recebermos o teu concurso. E apesar de estarmos separados fisicamente, nos unirmos em pensamento. Pedimos a Francisco de Assis, às falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo e aos orixás da nossa querida CFA que nos ampare em mais esse encontro. Rogamos a tua misericórdia, Pai, para toda a humanidade que atravessa esse momento doloroso. Pedimos a Maria Santíssima que envolva o nosso planeta na sua luz azul de paz e harmonia, e conforte os corações dos que sofrem os efeitos dessa pandemia. Permita que fortaleçamos a nossa fé e a nossa resignação, para que entendamos a necessidade desse processo de limpeza
e possamos aproveitar essa divina oportunidade de remissão e aprendizado. Pedimos a Ismael, o protetor do nosso Brasil, que interceda na psicosfera do nosso país, serenando os ânimos para que os efeitos dessa pandemia não sejam mais drásticos. Que a fraternidade, a solidariedade e principalmente a caridade sejam as prioridades nas nossas vidas. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Bem-vindos, queridos irmãos, amigos da CFA, a mais um Evangelho. Hoje nós temos o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. O item é retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então vamos às considerações do Kardec. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comulgam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo
nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a deste último. Esse evangelho de hoje nos traz um verdadeiro desafio. Quando Jesus nos convoca a amar os nossos inimigos, a nossa primeira reação é de perplexidade, talvez até de revolta. Como assim eu devo amar uma pessoa que eu sei que me odeia ou que quer me prejudicar? Mas ele, na sequência, dá a receita que facilita o entendimento. Se só amarmos os que nos amam, qual é a nossa diferença para aqueles que nós consideramos ou sabemos os nossos inimigos? Isso qualquer um faz. Qualquer pessoa, por pior que seja, tem os seus afetos, tem também quem os ame. Então que direito eu tenho de me considerar superior ao meu inimigo se eu me comporto como ele? Aí vem a visão espírita, que nos apresenta uma lei, que é a lei das afinidades vibratórias, que explica pela diferença de vibração e pela falta de sintonia que essa diferença causa, que eu não tenho como me sentir confortável junto de um espírito que me é antipático. E se eu não encontro razão para essa antipatia, eu tenho, com a aceitação de uma outra lei, que é a lei de causa e efeito, e da reencarnação, eu tenho como contornar essa animosidade. Por que eu não gosto dessa criatura? Ou por que ela não gosta de mim?
a resposta pode estar em experiências passadas, onde a gente certamente se estranhou ou nos magoamos, né? Os nossos inimigos de hoje podem ser nossos credores do passado. Nós não temos como amá-los de imediato, devido a essa distância vibratória. Mas podemos pelo menos não odiá-los, não desejar o mal deles. Esse é o primeiro passo para uma reconciliação. Em algum momento a gente vai ter que se acertar. E quando a gente esbarrar no ressentimento, na intolerância, na dificuldade de perdoar, a gente pode se lembrar de outros ensinamentos do Cristo. Ele disse: amai-vos uns aos outros, ama o teu próximo como a ti mesmo, fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Isso tudo vai ajudar a gente nesse processo, de acerto, esse apaziguamento que nós precisamos fazer com muita gente, com muitos espíritos, que fizeram parte do nosso processo evolutivo até hoje. Eu acho que a lição desse evangelho de hoje é bem oportuna, principalmente nesse momento de tanta discórdia que o Brasil atravessa. A gente precisa se conscientizar que somos todos irmãos a caminho da luz. Estamos todos voltando para os braços do nosso Pai. Senhor, faz de nós um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja sempre conosco.